Nós estamos aprendendo aqui no nosso curso sobre ponteiros e alocação dinâmica, mais especificamente agora como trabalhar com alocação dinâmica. E para trabalhar com alocação dinâmica de memória, nós precisamos dos ponteiros. Nós já vimos como fazer a aritmética de ponteiros e como percorrer um vetor por meio de aritmética de ponteiros. Na aula anterior, nós vimos que uma matriz nada mais é do que um vetor de vetores. Porém, se você viu a aula anterior, perceba que eu percorri a nossa matriz utilizando normalmente o par de colchetes como nós estamos habituados. E aí talvez tenha ficado a pergunta, mas é possível percorrer uma matriz dinâmica sem utilizar o par de colchetes? Sim, é possível. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Então deixa seu like aí se você não fez isso ainda. Isso é extremamente importante para ajudar o canal. E se inscreva se você não é inscrito ainda aqui no nosso canal Programe Seu Futuro. Então vamos ver como que a gente percorre uma matriz dinâmica. Perceba, eu tenho aqui a variável mat, que é um ponteiro para ponteiro. Essa variável mat recebe um vetor de ponteiros. Perceba que eu estou verificando aqui o tamanho de um ponteiro para inteiro. E aí cada posição desse vetor de ponteiro vai receber aqui um vetor de inteiros. Então a nossa matriz é um vetor de vetores. Porém, tudo que eu estou fazendo aqui eu estou utilizando o par de colchetes. Vamos alterar isso então? Eu vou comentar isso aqui e aí vamos fazer esse acesso então para fazer a geração do número aleatório utilizando então a aritmética de ponteiros. Como que a gente faz isso? Bom, olha só, a primeira coisa que a gente precisa fazer é acessar uma posição no nosso vetor de ponteiros, certo? Então nós teremos aqui mat mais i. Porém, quando eu faço esse mat mais i, o que nós temos nessa posição? Não é um endereço de memória? Não é um ponteiro? Então, nós queremos pegar o conteúdo dessa posição. Olha só, eu quero pegar o conteúdo desse endereço de memória aqui. O que eu vou ter nesse endereço de memória? Eu vou ter outro endereço de memória, um endereço de memória que aponta agora para o nosso vetor de inteiros. Então, nesse vetor de inteiros, eu vou ter aqui o meu índice j. Eu quero somar, então, o endereço de memória que está nessa posição com a nossa variável j. Feito isso, eu vou também envolver com um par de colchetes. Por quê? Agora, olha só, eu quero fazer aqui uma atribuição. Eu quero gerar um número e colocar nessa posição, certo? Então, eu preciso pegar o conteúdo que está nessa posição. Então, eu vou gerar um número entre 0 e 99 e vou salvar nessa posição de memória aqui. Se ficou meio confuso, não se preocupe, vamos repetir o processo aqui. Perceba que eu estou utilizando, na verdade eu vou copiar essa linha. Perceba que para imprimir a nossa matriz, novamente nós estamos utilizando aqui o par de colchetes. Não vamos fazer isso não. Vamos fazer então uma aritmética de ponteiros. Perceba, nós temos as nossas variáveis de linha e coluna, i e j. A primeira coisa que eu tenho que fazer é definir qual posição eu quero acessar no meu vetor de ponteiros. Então, mat mais i. Isso aqui vai gerar para a gente um endereço de memória, certo? Então, eu vou colocar aqui um par de chaves e aí eu quero pegar o conteúdo que está nessa região de memória. O que significa o conteúdo dessa posição? É o endereço do nosso vetor de inteiros. É um endereço desse vetor aqui, ou desse vetor aqui, ou desse vetor aqui. Vai depender o valor do i. Se o i for 0, eu vou estar pegando exatamente o endereço onde começa esse vetor de inteiros aqui, que é a nossa linha 0. Uma vez que eu peguei o endereço de memória onde começa o meu vetor, eu tenho a linha que eu quero imprimir. Então, eu vou somar agora com o j. Qual elemento dessa linha eu quero imprimir? E aí eu preciso colocar mais um par de parênteses aqui. Por quê? Olha só. Quando eu obtenho este endereço de memória aqui e somo com j, eu tenho aqui novamente uma aritmética de ponteiros. Então, o resultado disso aqui é um endereço de memória. Eu quero, então, imprimir o conteúdo que está nessa região de memória. Lembre-se, o que eu tenho aqui é um ponteiro para ponteiro. Então, é por isso que eu preciso fazer duas aritméticas de ponteiro. Eu faço a primeira aritmética de ponteiro para descobrir qual a posição que eu vou acessar no meu vetor de vetores ou no meu vetor de ponteiros.
esse elemento vai ser somado com j. Então agora eu quero descobrir qual é a coluna no meu vetor de inteiros que eu vou acessar. Feito então essa aritmética de ponteiros, eu quero agora imprimir o conteúdo dessa posição. Eu sei que a princípio isso aqui pode parecer um pouquinho estranho e você pode achar um pouco estranho no início. Mas acredite, depois de praticar um pouco, de fazer alguns exercícios, vai ficar tão natural quanto o par de colchetes. Perceba que a gente está utilizando o par de colchetes desde o início, quando nós aprendemos o que é uma matriz e como trabalhar com matrizes. Então hoje isso aqui já é bem natural para você. Vamos testar aqui o nosso programa? Eu vou então compilar e executar o meu programa. E aí perceba que eu tenho aqui a minha matriz com 4 linhas e 3 colunas. Agora, acessando todos os elementos ou todas as posições utilizando a aritmética de ponteiros. Vamos alterar o tamanho dessa nossa matriz? Eu tenho uma matriz com 4 linhas e 3 colunas. Então eu vou colocar aqui uma matriz 5 por 5. Então aqui vai ser um 5. Aqui também será um 5, e aqui agora eu vou multiplicar por 5, porque eu quero também um vetor de 5 linhas, e agora eu tenho que alterar aqui também para 5. Pronto, eu vou colocar aqui um %2 para imprimir todos os números com 2 dígitos, assim eles vão ficar bem alinhadinhos. Feito isso, eu vou compilar novamente o meu programa. Pronto, perceba que agora nós temos uma matriz com 1, 2, 3, 4, 5 linhas e 1, 2, 3, 4, 5 colunas. E aí os números agora estão bem alinhadinhos, porque nós colocamos aqui um 2 entre o % e o D. Se ficou qualquer dúvida, já sabe, né? Posta nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. E deixa seu like nessa aula, vai! Isso ajuda muito o canal. E se inscreva se você não é inscrito ainda. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.